Bem-vindos mais uma vez a um estudo da nossa lição da Escola Dominical, esperando que este estudo vos possa ajudar imenso na vossa vida, tanto espiritual como também na vossa vida social. E nós vamos para a lição número 13, esta lição que nos fala, acima de tudo, de algo que está relacionado com a vida de Moisés. Esta lição encontra-se em Deuteronômio, no capítulo 32, versículos 48 a 52, e depois iremos para o capítulo 34, versículos 4 a 7. Mas convém nós fazermos agora uma pequena revisão sobre o livro de Deuteronômio. Na sua generalidade, o livro apresenta-se-nos como um discurso final de Moisés a despedir-se do povo e, ao mesmo tempo, o livro parece ser um testamento que expressa a sua última vontade. Os estudos ao longo dos dois últimos séculos têm demonstrado que este livro, antes de chegar à sua forma final, que hoje nós conhecemos, teve vários estágios de formação e até desenvolvimento também. Normalmente, quando nós olhamos para o livro, verificamos que os narradores ou editores deste livro são muito claros naquilo que eles querem dizer, que de facto é fundamental. Para eles, a preocupação de Moisés foi, em primeiro lugar, explicar esta lei. Se nós lermos no capítulo 1, versículo 5, nós encontramos isso mesmo. Por outro lado, Moisés quer oralmente ensinar o povo, aquele povo que estava estacionado nas planícies de Moab, esta lei que o Senhor tinha escrito nas duas tábuas, conforme nós lemos no capítulo 5, versículo 22, ou no capítulo 6, versículo 1. Por fim, dizem os narradores, Moisés escreveu esta lei e a entregou aos sacerdotes e levitas para a colocarem precisamente ao lado da Arca do Pacto. Se lermos o texto no capítulo 31, versículo 9 e versículos 24 a 26, nós encontraremos essa referência. Normalmente tem-se chegado à conclusão que provavelmente a expressão que nós encontramos no livro, esta lei, que aparece muitas vezes, é uma referência ao texto que vai do capítulo 12 ao capítulo 26. E há quem defenda que foi este bloco de textos, 12 a 26, que o sacerdote Ilquias encontrou quando o rei Josias mandou limpar o templo. Depois da sua leitura, então começou-se uma reforma na adoração no reino de Judá, mas parece que isso não durou muito tempo. Se nós lermos 2 de Reis, capítulo 22 a 23, iremos verificar que o final do capítulo 23 nos mostra isso. A este bloco de textos passou a designar-se, de facto, a expressão o livro da lei. Então parece que estas novas situações e contextos diferentes em que o povo se encontra surgiram aos os redatores que procuraram emoldurar este bloco de texto, dando-lhes o aspecto de um testamento de Moisés, como nós já dissemos. A vontade era que, acima de tudo, o povo se reunisse e lesse as palavras desta lei e as cumprisse, amando ao Senhor com todo o seu coração, com toda a sua alma e com todas as suas forças. Ora, esta primeira moldura terá sido exatamente a redação de um bloco que viesse antes do livro da lei, o qual corresponde exatamente aos capítulos 5 até ao capítulo 11, e onde, de uma forma de discurso milético, se faz uma revisão da história passada de Israel e se apela, acima de tudo, a um novo compromisso com a aliança. Depois do livro da lei, também acharam por bem acrescentar no final uma conclusão adequada às leis dos capítulos 12 a 26. E é assim que surge então o bloco que vai de 27 a 30, onde se lê sobre os apelos constantes a que se renove esta aliança e se confirme a promessa feita aos pais, depois inclusive de uma descrição da terra completamente desolada, o que faz pensar que se trata da destruição de Jerusalém em 586. Basta nós lermos no capítulo 29 os versículos 12 a 15 e até o versículo 28,
nós verificamos que o autor tem esta preocupação de dizer até ao dia de hoje. Uma segunda moldura foi necessário realmente escrever ao longo dos tempos, provavelmente por um servo de Deus, denominado a quem os historiadores ou estudiosos denominam de historiador deuteronomista. Este historiador, no fundo, acabou por abranger todo o conjunto de textos que já se tinha. Então ele escreve uma introdução com o texto, para o texto existente, e essa introdução é constituída pelos capítulos 1 até ao capítulo 4. Qual é o objetivo desta moldura? Primeiramente é estabelecer uma relação entre o que é descontinuidade e aquilo que é continuidade na tradição. O texto fala de uma geração perversa, se nós repararmos no capítulo 1, versículo 35, e de uma geração que se tornou corrupta e que sofrerá, sem dúvida nenhuma, o exílio como castigo divino. E, portanto, há aqui esta relação. Nós temos, então, uma geração perversa, no capítulo 1, versículo 35. Depois há uma menção a uma geração que vai possuir a terra, e isso está no capítulo 1, versículo 39. E depois a geração corrupta que vai sofrer, então, o exílio, e nós encontramos no capítulo 4, versículos 25 em diante. Em suma, estes capítulos iniciais querem mostrar que há apenas uma aliança e uma lei, ainda que as gerações sejam diferentes, ainda que as gerações enfrentem novos desafios, é necessário haver esse compromisso. Entretanto, fizeram também uma conclusão para esta obra. E essa conclusão inclui os capítulos 31 ao capítulo 34. E estes capítulos, sem dúvida nenhuma, falam então de algo que é muito semelhante àquilo que nós encontramos no capítulo 1 até o capítulo 4. Falando praticamente das mesmas coisas. Há uma revisão da história, há um renovar da aliança, há um objetivo de fazer com que as pessoas assumam um verdadeiro compromisso. Os objetivos, no fundo, destes acrescentos ou destas molduras que foram postas à volta daquilo que nós chamamos que é o âmago do livro, que é o capítulo 12 ao capítulo 26, é moldar a forma final da tradição antiga. Se nós repararmos a partir do capítulo 31, nós passamos a ver um Moisés em constante ação e terminando com, ao mesmo tempo, um elogio a Moisés como sendo o grande profeta. No fundo, Moisés é o mediador da única lei e da única aliança que existe entre Deus e o seu povo. Ora, a nossa revista tem como título para esta lição, então, Prometido. E a tese fundamental que nós encontramos na revista é esta. Quando enfrentam a morte, os crentes encontram esperança nas promessas e na presença de Deus. É por isso mesmo que às vezes me dá vontade de mudar o título para Promessa em vez de Prometido. Mas mantendo de facto este texto e este objetivo da revista, nós vamos ao mesmo tempo refletir. Não vou dizer tudo o que está na revista, nem vou referir-me propriamente àquilo que a revista diz, mas vamos procurar entender estes aspectos neste texto. Durante este final poético, narrativo, se assim nós podemos dizer, nós primeiro temos um pequeno discurso de Moisés a incentivar o povo a entrar na terra com confiança e corajosamente porque ele já não tem forças para liderar qualquer batalha que venha a seguir. E por isso o Senhor seria o Deus guerreiro do povo indo à frente. Nós encontramos isto logo no início do capítulo 31. Também dirige palavras de incentivo, e nós encontramos então aí nesse texto, que são dirigidas principalmente a Josué. A seguir nós temos a indicação de que Moisés escreve esta lei e dá ordens para que ela seja lida ao fim de 7 anos, é interessante, na festa dos tabernáculos, como testemunho para as gerações futuras. Consequentemente, Deus ordena a Moisés que passe o testemunho a Josué na tenda da revelação. Entretanto, há uma descrição daquilo que o povo fará após a morte de Moisés. Os males e as angústias
serão de tal ordem que o povo questionará: não é porventura por não estar o meu Deus comigo que me sobrevieram todos estes males? Vejam lá no capítulo 31, versículo 17. A pergunta é exatamente esta: não é porventura por não estar o meu Deus comigo que me sobrevieram estes males? É uma pergunta para pensarmos. Entretanto, algo deveria ser escrito como cântico para servir de testemunho para as gerações seguintes, e é isso que nós encontramos então no capítulo 32. E este poema contrasta a imutável fidelidade de Deus com a perversidade de um povo completamente infiel. Moisés interpreta a história de Israel nas vertentes passada, presente e futura, gerando ao mesmo tempo um efeito introspectivo nas gerações futuras, que lerão a sua condição vigente através desta chave hermenêutica providenciada neste cântico. Por fim, o narrador escreve as palavras que Moisés proferiu a todo o Israel. E as palavras que Moisés escreve, nós encontramos-las precisamente no capítulo 32, versículos 46 e 47. E estas palavras dizem exatamente isto: aplicai o vosso coração a todas as palavras que hoje eu repito. A tradução é um pouco minha. E diz: as quais haveis de ordenar aos vossos filhos, para que as guardem, para cumprirem todas as palavras desta lei, porque ela não é coisa fútil para vós, porque ela é vida para vós, e por esta palavra prolongareis os dias sobre a terra que haveis de possuir. Ora, isto transporta-nos sem dúvida nenhuma para o primeiro ponto da nossa lição. E o primeiro ponto diz: consciência do nosso pecado. Olhando então para o capítulo 32, versículos 48 a 52. Espero que já tenham lido este texto para nós não estarmos a ler aqui e procurarmos ganhar tempo com isso. Mas reparem exatamente naquilo que nós temos aqui. Este texto é, ao mesmo tempo, uma visão alargada de Números, capítulo 27, versículos 12 a 14. Olhando para lá, nós iríamos verificar que o texto em Números está muito mais reduzido. O narrador de Deuteronômio quer que os seus leitores se detenham com pormenores que nos fazem pensar: mas para que todos estes pormenores serão importantes? Reparem que, além de mencionar esta região de Abarim, ele faz questão de referir o nome do monte Nebo, que está na terra de Moab, defronte de Jericó. É interessante esta referência. Ora, este monte Nebo é um monte que tem cerca de 800 metros de altitude. Dizem que em dias límpidos se consegue ver toda a região e pontos que estão descritos depois no capítulo 34, versículos 1 a 3, que nós iremos fazer referência. Ora, Jericó ficava à distância de 27 km do Monte Nebo, em linha reta, claro. E esta cidade torna-se importante porque ela faz lembrar a intervenção de Deus na história. A conquista não foi feita à base da força militar de Israel, mas sim pela ação de Deus. Entretanto, o Monte Nebo também nos faz lembrar uma das principais divindades da Babilónia. É porque este nome está associado à primavera e às festas do Ano Novo. E, portanto, o povo na Babilónia costumava celebrar então o início do Ano Novo e a primavera com esta referência a este Deus. E é interessante porque tanto Isaías, no capítulo 15, versículo 2, como Jeremias, no capítulo 48, versículos 1 e versículos 22, proferem vaticínios contra Nebo. Portanto, a sua importância pode ver-se nesta associação, inclusive, que certos nomes de reis começavam. Por exemplo, nós lembramos Nabucodonosor, portanto está associado à palavra Nebo. Nabonidos também é um outro nome de outro imperador. Nabopolassar era outro nome. Portanto,
há realmente aqui uma preocupação, talvez, do escritor em associar estes nomes ou este monte exatamente com o Deus que era adorado na Babilónia. No versículo 50, nós temos um imperativo ordenando a Moisés que morra no monte ao qual ele ia subir. Parece-nos estranho, mas este imperativo não é muito usual. Não é normal nós encontrarmos um imperativo destas formas a dizer morre. Poderá haver simbolicamente aqui uma relação com a destruição do Deus Nebo, como nos diz o próprio Isaías no capítulo 46, versículo 1. O narrador poderá estar a dizer que, com este uso do imperativo, pouco habitual, se estabelece então que a vida e a morte de uma pessoa está nas mãos de Deus. Por outro lado, o escritor estará a dar a ideia de uma morte espiritual, até porque a morte só acontecerá mais tarde. A morte de Moisés, digo, só acontecerá mais tarde, no capítulo 34, e também com outros contornos. Parece que o autor deste episódio quer destacar que a relação com deuses pagãos leva efetivamente a um afastamento de Deus. Reparem que no versículo 51 nós encontramos esta palavra usada para pecar, que nas nossas Bíblias está a pecar, mas a palavra, no fundo, que ela significa, a palavra mahal em hebraico, é ser infiel. É interessante porque na tradição de Números as palavras usadas foram não confiastes, de acordo com Números no capítulo 20, versículo 12, e também fostes rebeldes, em Números no capítulo 27, versículo 14. E então, se de facto este texto é uma adaptação e até um desenvolvimento dos textos de Números, realmente nós encontramos aqui uma particularidade e uma diferença. É interessante porque quando nós olhamos para uma certa retrospectiva autobiográfica que nós lemos que Moisés profere de acordo com aqueles acrescentos que foram feitos a este coro, a este centro de leis que nós encontramos. Por exemplo, vejamos que Moisés, de uma forma geral, vai sempre culpando o povo pelo facto da sua, ou pela interdição da sua entrada na Terra Prometida. Reparem no capítulo 1, versículo 37. Nós encontramos exatamente essa expressão. Por vossa causa, Deus. Por vossa causa, Deus não me deixa entrar na terra. Por vossa causa. No capítulo 3, versículo 26, nós vamos encontrar: mas o Senhor indignou-se muito contra mim por causa de vós. No capítulo 4, versículo 21, diz: o Senhor se indignou contra mim por vossa causa e jurou que eu não passaria o Jordão e que não entraria na boa terra que o Senhor vosso Deus vos dá por herança. 3 vezes nós encontramos aqui Moisés a dizer que a culpa de ele não entrar ou não poder entrar na terra prometida é por causa do povo. Ora, perante estas evidências, não é fácil explicar ou especificar propriamente o pecado de Moisés. Embora se diga que foi por causa de ter batido na rocha, e normalmente nós associamos sempre a esse evento, de acordo com os textos de Números, uma coisa é certa, é que a palavra santificar aparece sempre. Vós não me santificastes, diz o texto, no meio dos filhos de Israel. E isto é repetido constantemente. Embora lá nós encontremos algumas variantes em termos da palavra, daquilo que o povo fez, o povo que foi rebelde, o povo que de facto não ouviu as instruções de Deus, mas há esta referência. Portanto, a perspectiva deste escritor é que está em causa a santificação de Yahvé. Moisés verá a terra que está diante dele, mas não entrará lá. O que é que na realidade está de fronte de Moisés? O versículo 49 responde-nos exatamente a isso.
o que está na frente de Moisés é Jericó. Por outras palavras, dificuldades, talvez nós pudéssemos dizer até outros deuses, então outras adorações, outros atrativos, sem dúvida. Tu não entrarás na terra que eu dou aos filhos de Israel. É a expressão que nós encontramos aqui. O que me deixa de facto a pensar, até parece que Moisés não faz parte dos filhos de Israel. Incrível, não é? Tu não entrarás na terra que eu dou aos filhos de Israel. Moisés seria também um filho de Israel. Mas o texto aqui é muito claro em dizer: não entrarás. Moisés é apresentado aqui, no fundo, e concordo com alguns estudiosos quando dizem que Moisés é visto aqui na sua condição humana. De facto, Thomas Mann acabou por dizer que Moisés é um exemplo comovedor da dimensão trágica da experiência humana. É um exemplo comovedor. Esta dimensão trágica tem a ver com a incapacidade de vermos o nosso próprio erro e até de sermos afoitos em culpar os outros pelas nossas falhas. Moisés também deve ter tido momentos na sua vida em que ele se despersonaliza. E porquê? Porque quando a pessoa se torna o vaso carismático da substância absoluta ou daquilo que é absoluto, ela transcende a sua natureza como indivíduo e torna-se a imagem da ideia que ela representa. Aqui eu estou a citar exatamente Kenneth Burke, porque ele, no seu livro que ele escreveu, A Retórica dos Motivos, ele acaba por dizer: é isso mesmo que acontece. A pessoa despersonaliza-se. Porquê? Porque a pessoa torna-se o vaso carismático daquilo que é essencial, daquilo que é a substância. E neste caso seria o próprio Deus. Ele está a revelar a vontade de Deus. Mas Moisés parece que chega a uma altura em que ele transcende a sua natureza como indivíduo e ele torna-se a imagem da ideia que ele representa. Para mim, isto é uma chamada de atenção a todas as pessoas e principalmente a quem é chamado para ser líder. Nós não podemos culpabilizar os outros dos nossos erros e dos nossos fracassos. Mas isto normalmente acontece quando nós nos colocamos no mais alto pedestal, pensando que somos inatingíveis. O risco que se corre é nós misturarmos outros deuses que na realidade estão fadados à aniquilação com a nossa adoração a Deus, ao único Deus, aquele que merece só a nossa adoração. Não esqueçamos que Deus não gosta de misturas. Ainda que isto nos pareça egotismo de Deus, nós não podemos olvidar a questão de que Ele é aquele que tem autoridade para ordenar. E nesta ordem que Ele dá a Moisés, no versículo 50, morre no monte que vais subir, eu iria exatamente transportar isto para os nossos dias, dizer: morre com aquilo que te fez subir na vida. Aquilo que tu puseste, em que tu puseste toda a tua confiança. Moisés é chamado de infiel. Portanto, quando nós olhamos exatamente para esta questão do versículo 51, tu pecaste contra mim, isto é, tu foste infiel a mim. Como é que é possível isto acontecer? Precisamente quando as pessoas, em determinada altura, olham para si mesmos como sendo os intocáveis e depois culpam constantemente os outros. Tu és o culpado por aquilo que me aconteceu. Terrível na nossa sociedade nós encontrarmos pessoas que constantemente apontam os outros como a causa dos seus próprios erros, a causa dos seus falhanços, pela sua incapacidade. Pelo contrário, por muitas vezes viverem vida constantemente envolvida em mentira, em falta de compromisso. O segundo ponto da nossa lição diz-nos que nós devemos pensar na presença de Deus assegurada. No capítulo 34, agora nós lemos o versículo 4.
E é interessante esta leitura deste versículo 4. Reparem que aqui o versículo já não apresenta as razões porque Moisés não passará a terra, ou para a terra. Moisés não entrará. De facto, a palavra que nós temos aqui é tu não atravessarás. O que implica, provavelmente, não propriamente a questão da terra, mas sim o rio Jordão que estava na sua frente. Mas, ao mesmo tempo, nós encontramos aqui todo um texto que procura chamar a atenção para uma nova geração, para uma geração que está muito para além do período de Moisés. Textos anteriores parecem indicar-nos que tudo se deve ao facto de Moisés já estar idoso. No capítulo 31, nós leremos exatamente isso. No versículo 2, Moisés diz assim: 120 anos tenho eu hoje, já não posso mais sair e entrar. E o Senhor me disse: não passarás este Jordão. Tome nota que aqui neste texto ainda há, de facto, aqui uma preocupação em demonstrar uma certa suavidade. Moisés diz que tem 120 anos, já não pode mais sair e entrar. Esta expressão sair e entrar era uma expressão que era usada, acima de tudo, para os líderes guerreiros, aqueles que iam à sua frente. A partir de agora, quem iria fazer isso seria, de facto, Deus, não deixando ao mesmo tempo de incluir aqui Josué. Mas notemos ainda no capítulo 34, o nosso versículo 4. O que é que nós encontramos aqui? Sem dúvida, se Moisés já não tinha aquela pujança que é necessário para ir à frente do povo, então é necessário escolher outro líder. E foi isso que aconteceu. Mas agora, o que nós encontramos no capítulo 34, há realmente uma referência aqui tão importante a todas estas terras, a todas estas menções de lugares. É preciso ter atenção. O capítulo começa, exatamente, o capítulo 34 começa por falar de uma série de terras que são agradáveis. Por exemplo, Dan, Naftali, a terra de Efraim, Manassés, terra de Judá, Mar Ocidental, Negueb, a planície do Val de Jericó, tomem nota aqui, e depois, entre parênteses, praticamente, a cidade das Palmeiras e até Zoar. Estes nomes eram nomes que não existiam no tempo, efetivamente, de Moisés. Sim. Dizer que Moisés viu desde lá de cima do norte de Dan, ora, a cidade de Dan ainda não se chamava cidade de Dan, enquanto a tribo de Dan não percorreu o território, foi até ao norte e conquistou aquela região. Só aí é que mudaram o nome de Laquis para o nome de Dan. Portanto, o escritor aqui está a escrever exatamente num contexto em que ele já sabe que aquela cidade se chama Dan. Por outro lado, dizer que viu a terra de Naftali, a terra de Efraim, a terra de Manassés. Ora, as tribos ainda não tinham tomado posse das terras. Por isso mesmo, ainda não poderia dizer que seriam aquelas terras que iriam ser atribuídas a cada um deles. No entanto, nós encontramos aqui o escritor já a falar de algo muito interessante, em que Jericó já não é visto como um adversário. Jericó agora é o Vale de Jericó, a planície do Vale de Jericó. Jericó já não é a cidade fortificada como sendo um empecilho, como sendo dificuldades, mas Jericó é vista como a cidade das palmeiras agora. Ora, as palavras que Deus dirige a Moisés já não são tão secas como aquelas que nós encontramos no capítulo 32. E nós encontramos aqui, exatamente em destaque, o juramento de Yahvé. Foi um comentarista chamado Marvin Pope que ele escreveu o seguinte em relação a esta situação. O juramento de Yahvé, falando então deste ato de jurar que Deus faz, ele diz que a segurança de uma sociedade exige que os seus membros falem a verdade em situações cruciais e mantenham as suas promessas em questões de teor sério. Falar verdade e manter as promessas é o que o verbo jurar significa neste texto. E é interessante que o verbo
traduzido por jurar ou fazer juramento, não é? Ou fiz o juramento, é a palavra, é o verbo shabá, que está associado exatamente ao número 7, como indicação de que aquilo que se está a fazer tem de ser perfeito. Porque o número 7, no fundo, significa exatamente isso. Ora, Yahvé lembra o juramento feito a Abraão, a Isaque e a Jacó, dizendo exatamente isto: à tua descendência a darei. É interessante notar que a palavra descendência está no singular e não no plural. Não diz à vossa descendência ou aos vossos descendentes, mas sim à tua descendência. Parece que isto faz lembrar que a cada um deles, Deus sempre falou: à tua descendência eu farei isto. À tua descendência, diz ele a Isaac, eu farei isto. À tua descendência, diz ele a Jacó, eu farei isto. E depois nós vamos encontrar na história de Israel exatamente a mesma coisa. À tua descendência. É que aquele que se coloca diante desta lei e a pratica, amando a Deus de todo o coração, de toda a sua alma e com todas as suas forças, no fundo é o descendente de Abraão, de Isaac e de Jacó. E é o que nós podemos lembrar ainda hoje também. É importante reparar que agora Deus faz ver a terra a Moisés, não é o que diz o texto? Eu te fiz vê-la com os teus olhos. Que expressão mais doce, que expressão mais carinhosa nós encontramos aqui. É porque o verbo encontra-se exatamente no grau causativo. E isto faz toda a diferença. Antes nós tínhamos visto Deus ordenar a Moisés: vê a terra. É um imperativo, em 34, versículo 49. Nós aqui temos: eu te fiz ver a terra com os teus olhos. É Deus que lhe dá o privilégio de ver toda a terra, de ver muito para além daquilo que seria até possível. Ainda que digam que em tempos límpidos seria possível visualizar a partir de lá do Monte Nebo, embora aqui no nosso texto do capítulo 34 não se refere só ao Monte Nebo, mas já se refere ao cume de Pisgah, portanto ao cabeço, ao ponto alto, exatamente, para poder ver todas estas coisas. Moisés, no fundo, de acordo com o capítulo 34, sobe ao ponto mais alto em que Deus lhe dá a oportunidade para ver. É Deus que faz com que ele veja. E é por isso que nós muitas vezes somos desafiados também a fazer com que Deus nos faça ver. Este, no fundo, é o tema, inclusive, até da nossa igreja: Senhor, que eu veja. Nós precisamos de ver para além daquilo que é possível. E ver para além é viver exatamente nesta esperança, é viver nesta segurança e nesta certeza de que as promessas de Deus, afinal, se cumprem. Ora, ele não atravessaria aquele Jordão, porque haveria outras exigências, mas ele pôde contemplar a beleza daquilo que estava na sua frente, inclusive a cidade das palmeiras. A partir de agora nós temos exatamente a outra questão, a questão da misericórdia de Deus. E este tema que o nosso autor da revista desenvolve, dos versículos 5 até ao versículo 7, embora eu pense que ele saia um pouco, no fundo, daquilo que era o objetivo deste texto. Eu penso que a função final do capítulo 32 era mostrar-nos que Moisés precisava de morrer espiritualmente lá no cimo do Monte Nebo, o cimo do monte onde provavelmente estará uma certa associação com o Deus da Babilónia, para alcançar o estatuto de homem de Deus. Reparem que no capítulo 33, versículo 1, nós encontramos exatamente esta expressão. Este homem de Deus, que tem este estatuto agora, é que é capaz de pronunciar uma bênção aos filhos de Israel antes da sua morte física. Portanto, ele não morreu, de acordo com o final do capítulo 32, mas fisicamente, mas morreu
por assim dizer, espiritualmente. E é por isso que no capítulo 34 nós somos confrontados exatamente com este epitáfio, que nós podemos traduzir literalmente assim: ali morreu Moisés, servo de Yahvé. Vejam só, não há preocupação em atribuir títulos pomposos, tais como o herói, o rei, o líder, ou talvez nós pudéssemos dizer o príncipe do Egito, o legislador, o juiz ou o doutor. Não há nenhuma preocupação em falar de Moisés com esses títulos. Simplesmente o título o servo de Yahvé. E para mim isto é sem dúvida nenhuma muito importante nós podermos apontar. Porquê? Certamente que o termo mais humilde que alguma vez poderia ter acontecido e que se pode aplicar até a uma pessoa é exatamente o título de servo. Porque esta palavra Hebed, em hebraico, está sempre associada, de uma forma geral, à palavra escravo. Tu foste escravo no Egito. Hebed. E é exatamente esta a expressão que nós encontramos aqui. O que é que, no fundo, a palavra quererá dizer? Ela suscita em nós exatamente este pensamento. Alguém que pode dizer que nada é seu e que nada tem, porque é um servo. Moisés nem sequer teve direito a uma sepultura, a um mausoléu, como nós poderíamos esperar, algo que se visse, algo que fizesse com que houvesse muitas peregrinações em direção, então, ao túmulo de Moisés. Nada disto acontece, por muito que o escritor ou o narrador, ou este historiador deuteronomista aqui, procure mostrar toda a essência de Moisés e aquilo que ele foi capaz de fazer, e os últimos versículos aqui mostram exatamente isso, ele não deixa de colocar em primeiro lugar este aspecto. Moisés não teve direito a uma sepultura. Não porque ele não tivesse direito propriamente a isso, mas porque Deus não quer que as pessoas coloquem Moisés numa determinada posição em que a essência seria descurada em prol realmente de uma matéria. E é isso que nós encontramos aqui. Deus o sepultou, reparem, na terra de Moab, em oposição a Bet-peor. Sim, Bet-peor faz-nos lembrar, porque a palavra Bet significa casa, é a casa de Peor, mas que noutros textos no Antigo Testamento nós iríamos referir e verificar que, de uma forma geral, esta expressão Bet-peor está associada a Baal, como sendo um centro do culto a Baal. E é precisamente isso que acontece aqui. Em vez da palavra de fronte de, nós deveríamos traduzir esta expressão em hebraico como sendo uma oposição a Bet-peor. Porque se as pessoas caminhavam e faziam peregrinações para esta casa de Peor, onde Baal era adorado, então o facto de Deus sepultar Moisés e ninguém saber onde é, ninguém soube, até hoje, diz-nos o narrador, ninguém sabe o lugar da sua sepultura, precisamente para isso, porque Deus agiu em oposição para que o povo perdesse a vontade de fazer o que quer que fosse, que levasse as pessoas em peregrinação a um mausoléu, a uma sepultura, para adorar um servo, um escravo. E então é isso que nós encontramos aqui. Brevard Childs, um grande estudioso também das Escrituras, ele comenta o seguinte: a sua significância não é para se perpetuar num culto ao túmulo, mas na memória dos seus grandes atos operados a favor de Israel,
através do poder de Deus e agora registados naquilo que se passou a chamar de lei de Moisés. É isso mesmo que nós precisamos de pensar e repensar. Quantas vezes nós fazemos peregrinações para determinados sítios em adoração, porque pensamos que esses sítios são os lugares que nos dão a razão de viver. Ora, o editor sagrado não deixa de referir que a morte de Moisés não foi devido a algum problema de saúde, mas sim porque completou a obra que Deus lhe tinha incumbido. Ainda que o texto diga que a sua vista não se escureceu, o seu vigor não lhe fugiu, isto é precisamente para dizer que a vista não fugiu nem se escureceu porque Deus lhe deu a possibilidade de ver. Deus é que é o causador da sua visão para ver todas as coisas. E o seu ânimo também não desaparece, porque ele vê que Deus é o Deus que cumpre com a sua promessa e que vai cumprir com esta promessa. E é por isso que nós precisamos, acima de tudo, de lembrar aquilo que Deus quer fazer. Ficam várias perguntas para nós. O que fazemos nós com os nossos erros e com as nossas falhas? Estamos nós dispostos, no fundo, a reconhecer em vez de culpar os outros? Estamos nós dispostos a subir ao Monte Nebo e aí morrer com todo o nosso eu, com tudo aquilo que nós pensamos que nos deu vida? Estamos nós dispostos a ser verdadeiros servos? E se alguma coisa deve existir na nossa vida, deve ser este epitáfio: ali jaz um servo de Deus. Foi isso que Paulo também acabou por dizer: combati o bom combate, acabei a carreira, guardei a fé. Estará alguma coisa relacionada aqui com Moisés? Sim, Paulo usou muitas vezes textos de Moisés para poder fundamentar, no fundo, o seu pensamento sobre aquilo que era a mensagem de Deus. E nós hoje também somos confrontados desta maneira. Prometido ou promessa como título faz-nos sempre lembrar até onde nós somos capazes de ir para fazer aquilo que Deus quer. E em vez de estarmos a olhar para aquilo que os outros possam fazer, culpando-os, olhemos para nós próprios e confessemos e arrependamo-nos e vivamos uma vida de comunhão com Deus. O livro de Deuteronômio é exatamente para isto. Como dizia Daniel Block na sua introdução ou no seu prefácio ao seu comentário ao livro de Deuteronômio: este livro, quanto mais o estudei, mais vida me deu e mais razão me deu para eu testemunhar de que só há um Deus, só há um Senhor, e através da sua palavra que eu posso conhecê-lo mais e melhor.